Então vamos lá para mais uma live. Hoje é tarde, vou esperar um pouquinho. E hoje o assunto do dia vai ser sobre espiritismo, os tratados psicológicos, filosóficos e psicológicos que o espiritismo, o espiritismo vem trazer a codificação espírita e Mesmer e outros trouxeram, né? Antes do século XX, entendeu? Então vamos lá. Para a gente começar a falar de tratado psicológico, a gente tem que começar com a igreja, entendeu? A gente tem que começar com o monoteísmo, com as religiões, entendeu? Porque as religiões, o que a ciência descartou, ela teve uma precaução por causa do fanatismo religioso e do medo dos religiosos, dos sacerdotes, que eles tinham de perder seus agentes quando chegou o século XIX, entendeu? Então, Mesmer foi ocultado, a codificação de Kardec ela foi parar lá em Roma, no século XIX, né? Então, o que aconteceu? O Vaticano hoje, ele sabe que o Espiritismo está aí, ele sabe de tudo, entendeu? O Vaticano, ele se mantém por questões de conveniência, entendeu? Mas ele cumpre uma função divina também, sagrada, entendeu? Então, por exemplo, a Igreja Católica, ela cumpre uma função divina, educativa. A Igreja Ortodoxa cumpre uma função educativa. As igrejas protestantes também cumprem uma função educativa. O hinduísmo cumpre uma função educativa, o Vedanta, os Upanishads e tudo mais. A medicina tradicional chinesa também cumpre uma ótima, os clássicos chineses cumprem uma ótima função educativa, entendeu? O taoísmo e tudo mais, o budismo tibetano, a nova tradição tibetana. Então isso aí são experiências que eu tive, entendeu? Que eu fui acumulando ao longo de mais de 25 anos, entendeu? Com 25 anos eu fui acumulando essas experiências, entendeu? De estudo e pesquisa. Pesquisa e prática. Agora, como é que foi a prática? A prática foi tirar aquilo que estava em pensamento, em raciocínio, trazer para o coração e aterrar no chão, entendeu? Liberar no universo. E é quando você se entrega, entendeu? É um processo de entrega, né? Então não adianta nada eu chegar aqui e falar de culturalização, processo de culturalização, qual é que está mais certo, qual é que está mais errada, e começar a entrar nesses escaninhos que uma vai dizer que é melhor que a outra nesse ponto, naquele ponto não é. Algumas são de alta performance, você entra lá dentro, você tem um pertencimento, mas depois você tem que ter uma alta performance. Por exemplo, outras você tem que fazer um trabalho voluntário, e é um voluntário bem puxado, entendeu? Então não tem isso, entendeu? Isso aí, nós estamos ainda nós estamos ainda construindo uma era nova, entendeu? Essa questão de mundo de transição, ele começou com Adão e Eva, entendeu? Começou lá com Adão, entendeu? Então, a partir do momento que foi registrado Adão e que foi registrado o monoteísmo, a partir daí começou o mundo de transição. E passou por Jesus,
E todos esses missionários veio Buda, lá na Índia, veio Zoroastro, veio Sócrates e tudo mais, né? Então, mas vamos nos ater, ganhei um pouquinho de tempo aqui com vocês, mas vamos nos ater aos tratados psicológicos e espiritológicos do século XVI até o século XXI, né? Então nós temos a codificação de Kardec, nós temos com os luminares Camille Flammarion, Gabriel Delany, William Crookes, Leon Denis, entendeu? Porque toda essa metapsicologia que eles trazem, isso é psicológico, entendeu? Então, quando a gente vai falar assim, espiritismo é só religião? Não, ele é ciência. O que ocorre? Ocorre que os conselhos regionais de psicologia não comungam com o espiritismo sendo uma ciência, entendeu? E nem o materialismo, que hoje é baseado nas tecnologias de evidência, não comungam com as reuniões mediúnicas. Ou seja, estão buscando ainda algo que vá acrescentar. Mas isso vai ser constatado cedo ou tarde, entendeu? Pode ser no século que vem, pode ser nesse século ainda, entendeu? Independe do século, entendeu? Mas vai chegar, entendeu? Então é mais ou menos essa é a mensagem que eu quero trazer, entendeu? A prática mediúnica, a prática espírita, a prática da caridade, a prática do evangelho, um dia vai ser ciência. Religião é ciência. Religião é uma forma arcaica de trazer a ciência para o mundo, entendeu? Se não fosse nossos pais, nós não estaríamos aqui. Se não fossem as religiões, nós não estaríamos com a ciência. Se você quer quebrar dogmas, você não vai quebrar dogmas. Você vai, no máximo, confrontar, entendeu? Mas você não vai quebrar dogmas, você vai desvendá-los, entendeu? Fazendo o quê? Fazendo ciência. E uma forma de fazer ciência é pensar da seguinte forma. Nós, em síntese, somos espírito, corpo mental, perispírito, que é o modelo organizador biológico, duplo etéreo e corpo físico. Então, o duplo etéreo, ele é uma transição, ele é um corpo de transição entre o modelo organizador biológico, é uma manifestação imaginária do modelo organizador biológico, mental e espiritual e o corpo físico, entendeu? E o perispírito, ele é o modelo organizador biológico do corpo físico, entendeu? Então ele não é propriamente o ego. O ego, ele está muito fisicalizado, entendeu? Mas o ego é o núcleo da consciência. Se a gente for pensar que a consciência é só o corpo físico, ele seria o perispírito, o ego seria o perispírito. Mas o ego é muito mais do que isso, entendeu? O ego, ele tem a ver com a mente, ele tem a ver com o espírito, entendeu? Então, o ego seria, no modelo de Jung, o ego seria o reflexo do self. E o self, no modelo de Kardec, seria o espírito, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então, por exemplo, se nós pegarmos esses dois modelos básicos aí, o de Jung e o de Kardec, nós estaríamos bem, entendeu? Bem localizados em relação ao que nós somos. Porque Jung e Joana de Ângeles, pegando os três modelos, Jung, Freud, Kardec, a codificação espírita
pela FEB ou pela FEB ou por outras, né? E Joana de Ângeles, entendeu? Então, se a gente pegar esses quatro e fazer uma comparatividade com os modelos tradicionais, a gente vai perceber que tudo vai falar que nós somos feitos de vários corpos, entendeu? Nós temos vários corpos. E o que chama atenção é que um tem uma unidade com o outro, entendeu? Por exemplo, as tradições, nenhuma das tradições vão negar que nós não somos feitos de espírito. Todas elas vão falar, nós somos espíritos, entendeu? Até a tradição, algumas não vão ter, não vão ser, entendeu? Essas são aquelas que negam o espírito, entendeu? Elas vão dizer que a gente é feito só de corpo, só de isso aí, por aí vai, entendeu? Materialismo puro, entendeu? Então, por exemplo, pegando o modelo de Jung, self, pegando o modelo de Kardec, espírito, pegando o modelo de Joana de Anjos, espírito, pegando o modelo de Jung, inconsciente coletivo e inconsciente pessoal, pegando o modelo de Kardec, perispírito. Perispírito não. Pegando o modelo de Kardec, fluido cósmico universal. Entendeu? Então, o self e o espírito, eles teriam a mesma conotação. Entendeu? Mas o self, ele pode ser entendido também como algo que está além do espírito. Entendeu? Como se fosse o criador, né? Ou a base do ser. Entendeu? O eu profundo. Então, o eu profundo, ele pode ter várias conotações. Por exemplo, para o budismo não é a mesma conotação do que é para Kardec, entendeu? Então, nesse jogo todo, eu fico com Kardec. Então, se você for pegar que Kardec e Joana de Ângeles, entendeu? Porque se você for pegar Joana de Ângeles, se você for pegar Kardec, você vai ter o espírito, que é o eu profundo, das outras tradições. Você vai ter a persona, que é o mindset, ou a mente, entendeu? Ou o corpo mental. Você vai ter o modelo organizador biológico, que é o perispírito, que é tipo aquela áurea do corpo mental e do espírito, o invólucro do corpo mental e do espírito, que vai moldar, vai organizar o corpo fisiológico. Então, quando você está numa prática de SE, e eu sou SEsista, entendeu? Eu faço isso com primor, entendeu? Quando você está numa prática de SE ou de outras terapias, você quer alcançar esse estado interno, você precisa tocar seu modelo organizador biológico. Para Gestalt, é aquela hora que você entra em homeostase, entendeu? É a hora que você toca o seu modelo organizador biológico e ele acena para o espírito, e o espírito, refletindo toda a potencialidade amorosa e compassiva dele, que é o núcleo da vida, né? Ele vai, conectado com o Criador, ele vai organizar o sistema nervoso central. Consequentemente, o sistema nervoso periférico, consequentemente, os parasimpáticos, sistema autônomo, sistema vegetativo, sistema simpático, sistema voluntário, involuntário, periférico, central, entendeu? Parasimpático ventral, parasimpático dorsal, parasimpático simpático, simpático tônico, entendeu? Então, esse modelo organizador biológico, ele é aquilo que vai moldar o nosso corpo. Ele seria mais ou menos um dos baricentros do ego, entendeu?
Se o ego é o centro da consciência, por definição de Joana de Ângeles, o núcleo organizador biológico, ele seria o centro do corpo fisiológico, entendeu? Ele tem parte com o ego e tem parte com a consciência. Porque tudo, se você quer ter uma consciência plena do seu corpo, você não deve ir no núcleo, você não deve ir no ego, você deve tocar o modelo organizador biológico. Então há duas distinções, ego e modelo organizador biológico, entendeu? E há o corpo fisiológico, entendeu? Com todos os seus sistemas. Por exemplo, poderia citar aqui, sistema simpático, sistema parasimpático dorsal, parasimpático ventral e isso aí, para uma teoria. Para a medicina, sistema voluntário, sistema involuntário, autônomo, simpático, simpático autônomo, entendeu? Sistema nervoso craniano, sistema nervoso periférico, entendeu? Medula espinhal até os periféricos, entendeu? Então, mais ou menos é uma radiografia do que é nosso corpo, entendeu? Então, essa é a radiografia. E tudo isso se conecta naturalmente. E tudo isso está em 3 dimensões que eu chamo de matéria, materialidade, semimaterialidade e imaterialidade. Por que eu chamo dessas 3 dimensões? Porque você vê espírito? Não, você vê o perispírito. Nas reuniões mediúnicas vão se manifestar o perispírito, ou seja, o semimaterial. E ele precisa da materialidade dos médiuns para se materializar. Entendeu? Então, os espíritos, eles são imateriais. Eles podem estar provisoriamente materializados, mas na realidade eles são imateriais. Eles comungam do núcleo divino, entendeu? Então esse núcleo divino espiritual, ele vai comungar com algo que está além do universo, entendeu? Da materialidade do universo. E que percorre todo o universo como se fossem cordas, entendeu? Então a gente está falando em cordas, está falando em algo que percorre todo o universo, que é imaterial, como se fosse aqueles túneis einsteiniano, né? Einsteiniano, né? Cujo Einstein fez o cálculo deles, né? Como se fossem esses túneis, e vai desde do buraco negro mais hipermassivo do universo, das galáxias, até as dimensões mais puras, até Deus, entendeu? Até Deus. Então Deus é o centro da imaterialidade, é o centro da criação. Então, em vez de falar de Big Bang não é a mesma coisa que a criação. O Big Bang, ele é uma teoria que ele foi forjado por um religioso católico, que eu saiba, um padre, um sacerdote religioso, que ele trouxe a teoria do Big Bang, entendeu? Mas aqui eu estou falando de núcleo da criação. Mais ou menos era um livro que eu tinha escrito quando eu tinha 13 anos, entendeu? Então, aí você vai falar assim, mas como que você conseguiu ter tantas ideias assim? Olha, isso aí é algo que você vai pensando, você vai sentindo e você vai testemunhando nas suas ações, com as suas ações. Entendeu? Porque a partir do momento que você pensa, sente no coração
e testemunha por ações, seja ela na caridade, seja ela pela compaixão, seja ela sendo uma fera mesmo, entendeu? Seja ela de qualquer forma que seja, você tem parte com esse Deus Criador, entendeu? E esse Deus Criador, ele é bom. Ele é como se fosse o núcleo da criação. E o núcleo da criação, ele é um núcleo muito mais do que o afeto de que um pai amoroso, né? Descrito por Jesus. Jesus falava, a gente tem que lembrar que Jesus falava por meio de parábolas. Aqui eu venho falar de um núcleo que ele emana toda a vida, entendeu? Toda a vida e toda a morte. Então ele abarca tudo, entendeu? Então ele abarca o coração do universo, o coração da vida, o coração amoroso de tudo que pode pulsar em tudo, entendeu? O café que você vai beber, ele tem uma lei de atração ali, uma lei, as quatro forças, né? Força fraca, força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo, gravitação, tudo mais aí. Isso aí são vetores, são forças, são dimensões da matéria, são forças que são resultantes fenomenológicas de algo que está no núcleo da criação e que atravessa a semimatéria, desde o imaterial, a semimatéria, até a materialidade. Então, por exemplo, o buraco negro é uma resultante de algo que está se passando na imaterialidade, no mundo espiritual, entendeu? E no mundo imaterial, entendeu? E desses reinos, desse mundo imaterial, vivem os Cristos, entendeu? Do universo, que constrói esse universo, que estão construindo esse universo ainda, entendeu? São os arquitetos do universo, para a maçonaria, né? No caso. Então são os Elohims para o Sutra 1 da Bíblia, né? Da Torá. São Bereshit, Elohims, e há um anjo, entendeu? Então, dentre esses anjos que governam o universo, um foi escolhido para governar a Terra, entendeu? Esse anjo sagrado é Jesus Cristo, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu venho trazer. Para o budista, esse anjo é Siddhartha Gautama, né? Buda. Para os maometanos, ele é Maomé, o profeta, que foi renegado pelos judeus. Para os judeus é Moisés, e esse Messias ele ainda está por vir, entendeu? Esse anjo sagrado ainda está por vir para libertar o povo, entendeu? Para as tradições mais ortodoxas, né? Para o cristianismo é o próprio Cristo, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então eu vim trazer agora eu vou trazer o modelo de Joana de Ângeles, que é self, espírito, persona, que é o mindset, que é a mente, é o corpo mental, persona. Então, persona e corpo mental são duas coisas distintas, porém a persona é como se fosse o reflexo da mente no perispírito. E essa persona tem a ver com o modelo organizador biológico, entendeu? Então, esse modelo organizador biológico, o ego, a consciência e o corpo fisiológico, eles são elementos universais da estrutura psicológica que a psicologia ainda precisa aprender ainda, entendeu? Ela tem que sair um pouco de Freud e tem que ir mais para Joana de Ângeles, tem que ir mais para Mesmer, para Allan Kardec, para codificação, entendeu? Para adentrar nesse reino, entendeu? Adentrar nesse reino da paz, entendeu? De novas metodologias, de novas formas de abordagem psicológica.
Então é isso aí, eu trago trazendo um pouquinho da minha contribuição. Muito obrigado a todos e espero que todos estejam bem guiados, né? Orientados, e assim seja. Falou.